No Rio Grande do Sul, a história sobre o tesouro dos jesuítas nasce com os 7 povos das missões e ganha vida após a expulsão dos missioneiros das reduções. Banidos do território brasileiro, eles teriam escondido suas riquezas para não entregarem aos portugueses. O suposto mapa de um destes tesouros foi encontrado no Museu Farroupilha, em Piratini, e foi tema do jornal Zero Hora de 26 de maio de 1994. Eu entrei em contato com a Zero Hora, com o tal de Milman. Entrar em contato com ele para dizer, ó, tu não encontrou, mas eu sei mais ou menos onde é que pode estar esse teu tesouro aí. Mas o homem silenciou, né? Ele esteve aqui, andou procurando, e pelo que eu sabe, ele não encontrou nada. Porque ele seguiu o mapa. E o lugar lá é o contrário do mapa. Diz a lenda, as histórias que contam aí, que geralmente eles faziam esses mapas, mas eles têm que interpretar ao contrário. Então eles procuravam os lugares mais assim acidentados que tinha, que eles calculavam de certo que nunca ia passar uma pessoa aí. Mas alguma coisa eles deixavam, algum sinal para eles. E os jesuítas e os portugueses, o que levaram de ouro desse Brasil aí, não dá para fazer ideia. Então diz que quando a pessoa achar um tesouro desse aí tem, eu não sei como é que é, mas tem um batismo para fazer, para não acontecer nada com a pessoa, né? Os jesuítas, quando guardaram esses troços, eles guardavam sempre num lugar que não apagasse, entendeu? Um lugar esquisito, um lugar diferente, né? Porque não apagasse, né? E eles foram embora, aqueles que escaparam, porque a maioria morreu, né? Que veio os portugueses aqui para acabar com eles, né? E aí então, aqueles que escaparam foram lá e fizeram os roteiros, marcavam para eles virem depois tirar. Os jesuítas, quando iam fazer esses inteiros, um guardado, eles faziam uma recomendação para poder tirar, tu tinha que levar um certo objeto para tirar. Eu ia para lá, nesse lugar, de carro, aí tinha um rapaz na beira da estrada, lá parado, depois com a moto. A moto parou aqui e tal. Eu quero dar uma examinada, não tem mais chave aqui para me mexer nesse mapa. Aí eu pego aquele estojo, tem bota debaixo do braço, fechado aquele estojo. Entende? Aí quando eu chego lá próximo dele assim, uma chave daquela ali saiu voando e caiu lá naquele lugar assim. Fomos lá procurar a chave, coisa, não teve jeito de encontrar, mesmo porque o lugar era muito ruim. Mas após esse acontecimento, eu andei indagando aquilo lá para ver por que razão que tinha acontecido aquilo lá. Aí os caras de lá me contaram que aquele lugar lá era assombrado. E tinha um lugar lá que ninguém parava de noite lá. Que vinha, era uma declividade, e vinha umas carroças se lançando sobre, e vinha como uma corrente assim. E também pessoas com características de índio, que é uma tribo de índio que está lá cuidando daquele tesouro lá, foi que eles me contaram. Aquela vez que eu fui lá, para nós achar, para procurar, o lugar é numa curva do Rio da Várzea, era na direção da casa, não encontramos. Só que encontramos essas coisaradas de bugre, assim, ó, um machadinho de pedra e uma outra plancha para lascar madeira. Moradores de lá que contavam, né, que barulho de corrente, assombrado. Eu ouvi falar muitas vezes por muitas pessoas que contaram, mas eu mesmo, praticamente, eu não vi e não ouvi, entendeu? Então, as pessoas falam. Agora, para mim, eu não pude confirmar. Com as pessoas que participavam disso, nós sabíamos certo. Nós vamos pegar isso, vamos dividir tranquilamente. Isso já foi a partir de 50 anos, 58 anos por aí.
partir de 50 anos eu parei. Parou. Eu parei porque não dá mais. Se eu tivesse ação hoje, eu ia atrás ainda. E tem pessoas que contam que eles faziam, tipo assim, tinha, não sei se índios, não sei quem que estavam junto com eles faziam cavar, abriam o buraco, colocavam ouro e matavam as pessoas e jogavam para dentro, para eles não dizer onde é que estava. A intenção de desenterrar naquele local é que o rio provavelmente não ia mudar o curso, era um ponto fácil de localização, né? Eles acamparam lá. É um lugar muito bom de acampar, entende? E também escondidos. A maneira que eles esconderam aquilo lá, por isso que até hoje está lá, ninguém descobre. O tão cobiçado ouro dos jesuítas estaria enterrado às margens do rio da Várzea, em algum trecho da antiga estrada que ligava Iraí a Frederico Westphalen, entre a Vila Salete, o distrito de São João do Porto e a comunidade de Duas Pontes. Um tesouro tão escondido como as águas obscuras do rio da Várzea. As histórias dos tesouros dos jesuítas nasceram no século XVII com os 7 povos das missões. E mesmo com a expulsão dos padres missioneiros do local, com a Guerra Guaranítica, continuam vivas no imaginário social até os dias de hoje. Ao longo da minha vida, sempre ouvi muita gente falando sobre os tesouros dos jesuítas. Só não diziam muito o tesouro dos jesuítas, os tesouros que estão por aí. Como criança, né, durante alguns anos que eu vivi com meus pais, se comentava assim de tesouro que estariam escondidos nas terras, nas propriedades. O ouro estaria avaliado em cerca de 13 bilhões de reais. Teriam os jesuítas toda esta fortuna? A resposta para esse mistério pode estar na própria história. Uma pergunta: de onde os jesuítas teriam esses tesouros? Eles não eram mineradores? Eles não tinham mina de pedras preciosas ou de metais preciosos? Uma explicação para essa história se atribui ao embaixador português Marquês de Pombal, que teria afirmado que os padres jesuítas eram possuidores de muitas fortunas. Mas ele teria feito isso com a intenção de difamar os missioneiros. O que eles trouxeram para as igrejas veio da onde? Eles trouxeram muita coisa da Europa. Eu tenho a impressão que são pessoas que tinham um pouco mais de cabedal, de dinheiro, e eles achavam um ouro, ou exploravam algum lugar e traziam junto. E começavam a esconder. Hoje tem uns bancos para guardar, mas na época não tinha. Onde é que eu vou guardar o dinheiro, vou guardar o ouro? Eles tinham que guardar em algum lugar. E eles então sempre na beira do rio. Um mapa dos jesuítas foi encontrado na década de 90 no Museu Farroupilha, na cidade de Piratini. O documento, datado de 1774 e assinado por um suposto missioneiro, traria símbolos indicativos para as margens do rio da Várzea, entre os municípios de Iraí e Frederico Westphalen. Nós temos que olhar que esse mapa pertencia para os jesuítas. E esse mapa nós temos que olhar nos 7 povos das missões, onde eles trabalhavam. E é lógico que eles tinham que ter um mapa e onde eles concentraram o trabalho deles. E a palavra tesouro, a gente tem que entender que ela é bem mais ampla. Às vezes pode ter um tesouro cultural. Agora, a busca de tesouro é coisa de milênios. Sabe-se que os vikings andariam à procura de tesouro escondido pelos romanos. E até, curiosamente, Jesus Cristo faz uma referência a tesouros escondidos. Como todo mundo gosta de tesouro, pelo menos a imaginação leva a difundir essa ideia, né?
de que poderia ter aqui ou ali tesouros escondidos. Por isso então não pode, é mito, não. Alguma coisa existiu. E nós que de repente nos distanciamos tanto que hoje pensamos que é mito. As histórias de tesouros perdidos ultrapassam fronteiras. Lendas ou verdades que se perpetuam e se imortalizam por gerações no imaginário social.